Olá, chegamos à nossa segunda aula, tá? O tema dessa aula são medidas, né? E qual o objetivo que nós temos nessa primeira aula? Os objetivos. Discutir sobre a importância das medidas na física, apresentar as grandezas e unidades do sistema internacional, né? Para quem ainda não conhece, ou se aperfeiçoar para quem já conhece, falando um pouco do histórico dele. Apresentar sobre algarismos significativos, é um tema muito importante, né? Principalmente quando você está trabalhando com laboratório, tá? Regras de arredondamento, ordem de grandeza e notação científica. E vamos promover também alguns momentos de resolução de exercícios, tá? Sobre o tema, ok? Primeiro eu trago aqui para vocês uma tirinha do Maurício de Souza, né? Da Turma da Mônica, que eu achei engraçado, queria compartilhar com vocês. Né? A Mônica pergunta para o Cebolinha, nesse primeiro quadro, né? Qual a distância daqui até o poste, Cebolinha? Aí ele responde, umas 7 léguas. E a Mônica diz, 7 léguas? Nunca, é muito menos. Aí ele diz, ah, é? Aí o que ele faz? Ele pega 7 réguas e mede a distância deles até o poste, mostrando que realmente dava 7 léguas, porque o Cebolinha troca o L pelo R. O que o Cebolinha tá fazendo aí é utilizando um instrumento de medida chamada régua, né? E como ele troca o R pelo L, então ele chamou de léguas. Mas a Mônica entendeu as léguas como sendo aquela unidade, né, de distância que é utilizada, né, nos países de língua inglesa. Então, assim, só para ressaltar a importância das unidades de medida e dos instrumentos de medida que nós utilizamos, né, para fazer uma medida. Então, sobre isso que a gente vai estudar nessa aula. Tá? Então, vamos entender o que é uma grandeza física e falar um pouco de unidades de medida, tá? A definição de grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, né? Por exemplo, massa, tempo, velocidade, aceleração, força, energia, né? Esses são exemplos de grandezas físicas que podem ser medidas. Sentimentos, por exemplo, paixão, amor, ternura, carinho, são exemplos que não são de grandezas físicas, porque não é possível você medir, por exemplo, a quantidade de amor que sente por uma pessoa ou por outra. Não teria como existir um instrumento, né, que pudesse realizar essa medida, né? E aí, nesse caso, não seria uma grandeza física, certo? Na física, nós costumamos classificar, né, as grandezas em escalares e vetoriais, né? O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar, ela é completamente compreendida quando eu estabeleço o valor dela e a unidade de medida. Por exemplo, se eu disser para vocês que o intervalo de tempo para algum objeto, para um móvel chegar de um ponto a outro, né, é 2 segundos. Ah, levou 2 segundos para eu correr até o banheiro, levou 2 segundos para essa bolinha chegar daqui até aqui. Então, vocês não vão precisar mais saber de outra informação, porque essa informação de 2 segundos, que corresponde à grandeza, intervalo de tempo, ela já vai ser completamente entendida. Então, a isso eu chamo de grandezas escalares. É quando basta o valor com a unidade para ser completamente entendida. Então, a exemplo disso, nós temos o tempo, temos a massa. Se eu disser que a massa de alguma coisa é 5 quilogramas, não preciso dizer direção e sentido desse quilograma. 5 quilogramas, 5 quilogramas, né? Então, só o valor e a unidade já deixa a grandeza completamente entendida. Então, são exemplos de grandezas escalares. Desses itens que eu coloquei aqui, ó, massa, tempo, energia, são exemplos de grandezas escalares. As grandezas vetoriais, elas vão necessitar de módulo, direção e sentido, certo? Então, vamos entender o que é esse módulo, direção e sentido, né? A força, por exemplo. A força, ela é uma grandeza vetorial.
Se eu falar para vocês que eu apliquei uma força de 2 newtons sobre uma mesa, essa força vocês podem interpretar de diferentes formas. Vocês podem imaginar eu empurrando a mesa para baixo no tampo da mesa. Vocês podem imaginar eu empurrando a mesa. Vocês podem imaginar eu levantando a mesa. Ou seja, há várias possibilidades. Você falar apenas o valor com a unidade, né, ela não vai ser completamente entendida. O valor dessa força aqui sendo representada pelo número 2, a gente chama de módulo. É o módulo dessa grandeza vetorial força. Essa grandeza vetorial força, ela tem uma setinha para cima, aqui em cima dela, né? A gente ainda vai estudar vetores, mas ela representa uma grandeza vetorial e para que essa igualdade seja válida, eu preciso que esse outro lado da igualdade também seja um vetor. E aí, nesse caso, eu coloco um versor aqui desse outro lado para indicar que esses 2 newton, ele também tem uma direção e sentido na direção y, que é a direção do eixo x, certo? Como está sendo representado esse vetor aqui ao lado, ok? Então, aqui eu teria uma força de 2 newtons na direção x, na direção y. Eu poderia também representar essa grandeza força no outro sentido, né? Em vez de para a direita, esse vetor poderia ser para a esquerda. A diferença dessa força aqui de 2 newton na direção y, a força na direção de 2 newton na direção y, só que negativa, indica apenas o sentido, seria o sentido contrário. Então, o que vai diferenciar essa força que eu deveria ter chamado de F1 e F2, né? F1 de F2 vai ser o sentido. Então, elas não são a mesma grandeza, elas não são, quer dizer, a mesma grandeza força, mas elas não representam a mesma força, né? Elas vão ser forças diferentes, porque elas vão ter sentidos diferentes, certo? A gente vai reforçar mais isso lá em vetores. O que é essencial de vocês entenderem aqui? É que as grandezas vetoriais, elas necessitam, além do módulo, né, que é esse 2 aqui, seguido da unidade, a esse 2 newtons aqui eu chamo de intensidade. Se for só 2 é o módulo, 2 newton é a intensidade, certo? E a direção pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser deslocado para a direita, deslocado para a esquerda, enfim. Dependendo da direção, você atribui, né? É o corpo desse vetor. A direção é o corpinho dele. E a ponta vai indicar o sentido. Então, nesse primeiro caso aqui, desse vetor, eu tenho o sentido para a direita. E nesse segundo caso aqui embaixo, eu tenho o sentido para a esquerda. Ok? Então, eu fiz uma proposta nesse primeiro guia para vocês fazerem uma pesquisa sobre o Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa e vão escrever um pouco sobre esse sistema internacional. É muito importante que um professor de física, né, ele conheça esse histórico e ele aprenda a valorizar as unidades de medida, porque a gente vê muitos erros de escrita, né, no nosso dia a dia, até mesmo de professores de física. Vocês vão ver quando vocês aprofundarem um pouco mais aqui, né, sobre as unidades de medida, vocês vão ver que muita gente escreve isso errado, né? Então, a gente precisa aprender a se acostumar como escrever as unidades de medida, né, corretamente, porque nós estamos sendo formados professores de física, tá? Nós somos professores de física ou estamos sendo formados, ok? E é importante que a gente também mostre a importância dessas unidades para os estudantes, tá? Então, vou fazer uma palhinha aqui rápida de uma linha temporal do SI, mas eu vou deixar para vocês aprenderem um pouco mais na pesquisa que vocês vão fazer, tá bom? Tem algumas dicas de leitura aqui no final dessa minha apresentação. Então, o sistema internacional, ele surge da necessidade da comunidade científica, né? Especialmente dos físicos, de se comunicarem. Então, imagina, os artigos científicos antes do surgimento o que é o sistema internacional? O sistema internacional, ele reúne, né, algumas grandezas físicas fundamentais e as respectivas unidades de medida, né, como um padrão
para todos os físicos, os cientistas do mundo inteiro utilizarem as mesmas unidades quando forem nas publicações científicas. Por que isso é importante? Porque se cada um utilizar unidades diferentes, isso dava muita confusão antes do surgimento do SI, né? Porque, imagina, uma publicação de um artigo dos Estados Unidos, por exemplo, utilizava libras para unidade de massa, utilizava léguas para unidade de comprimento. Já quando era uma publicação do Brasil, para unidade de comprimento utilizava-se quilômetros, utilizava-se quilograma para massa. Então, era uma confusão danada. Então, o SI foi uma espécie de acordo ao longo da história, né, que os cientistas fizeram para poder todo mundo falar a mesma língua quando se tratasse de publicação científica, mesmo que no dia a dia dos países se utilize, né, unidades diferentes, ok? Então, em 1875, por exemplo, é quando começa, né, ali na segunda metade do século XIX, né, a assinatura da Convenção do Metro para a construção de padrões. Então, o metro, ele foi a grandeza, né, a primeira que surge nessa questão do sistema internacional, né? Então, em 1875, eles fazem uma convenção do metro, né, para a construção dos padrões. Por que o sistema era chamado inicialmente de MKS? Porque é o metro, quilograma, segundo. Então, eram essas três grandezas físicas, metro como unidade de massa, então a grandeza massa, quilograma, como faltou o G aqui, né, mas eles não colocaram nessa época aqui. O K como indicando quilograma, né, que é a unidade de massa, e o segundo, que seria a unidade de tempo. Então, comprimento, massa e tempo foram as três primeiras grandezas do sistema internacional, cujas unidades ficaram metro, quilograma e segundo. Em 1889, teve a primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas, né, a CGPM, que ela sanciona os padrões do metro, quilograma e, juntamente ao tempo dos astrônomos, formou o sistema MKS, similar ao sistema CGS que já existia, que era o sistema centímetro, grama, segundo, tá? Então, em alguns problemas de física, vocês vão ver, utilize o CGS, né, que é um sistema anterior ao MKS, centímetros, grama, segundo. Em 1946, após anos de discussão, desde 1901, né, é a entrada da grandeza, a intensidade de corrente elétrica, que é o ampere, né, cujo símbolo é o A maiúsculo, ele entra no sistema, ficando um sistema quadridimensional, MKSA. Então, ali, olha, em meados mais ou menos do século XX, o ampere, ele entra como uma quarta unidade no sistema internacional. Certo? Em 1954, é importante vocês atentarem para essas datas, o que estava acontecendo no mundo nessa época, né? Porque, olha só, aqui em 1946 tinha acabado, né? Em 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Segunda Guerra Mundial foi ali de 1939 a 1945, né? Então, durante a guerra já estava se discutindo essa questão das unidades de medida, porque a ciência ela evolui, infelizmente, né? Mas existem guerras, mas a ciência ela evolui muito no período da guerra também, né? Então, se discutia também essa questão de unidades de medida, né? Tem a questão da Revolução Francesa, que vocês vão ver nas pesquisas que vocês vão fazer. Tá, então, em 1954, né, após consulta internacional realizada pela Boreal Internacional, a 10ª Conferência Geral de Pesos e Medidas aprova a inserção definitiva do ampere, do Kelvin e da candela como unidades base. Observe que entra mais três grandezas aí, né? E em 1960, na 11ª Conferência, né, Geral de Pesos e Medidas, passa a ser chamado Sistema Internacional de Unidades, certo? Em 1971, né, no 14º Congresso, né, a incorporação do mol como 7ª unidade do SI, né? Então, aí o mol ele mede a quantidade de matéria, né? Então, aí o sistema internacional, ele ficou com 7 grandezas, né? Então, quais são essas grandezas?
comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Quais são as unidades do sistema internacional correspondente a essas grandezas? Metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela, cujo símbolo se escreve exclusivamente dessa forma, conforme as regras do SI. Metro não é M ponto, não é M maiúsculo, é apenas um M minúsculo. Esse é o símbolo do metro. Quilograma, K minúsculo, G minúsculo. Segundo, S minúsculo. Ampere, A maiúsculo. Kelvin, K maiúsculo. Mol, isso que é legal, olha, a quantidade de matéria, a unidade é mol e o símbolo é mol também, né? Intensidade luminosa, candela, cujo símbolo é C minúsculo, D minúsculo. Isso faz diferença quando é maiúsculo e minúsculo, tá, gente? É uma observação que vocês vão ver, toda unidade, se você escrevê-la por extenso, ela vai poder ser escrita em plural. Por exemplo, eu posso escrever 60 metros, certo? No plural. Mas se eu colocar o símbolo não vai para plural. Eu não posso colocar ms, por exemplo, de metros, entendeu? Então, elas são as grandezas fundamentais, né? E existem algumas unidades derivadas, né? Grandezas e unidades derivadas que saem dessas grandezas fundamentais, né? As unidades derivadas, por exemplo, volume, né? O volume, a gente multiplica 3 grandezas, né? Metro vezes metro vezes metro. Então, a unidade dele no SI é metro cúbico, né? Cujo símbolo é m ao cubo. Velocidade, metro por segundo, é uma grandeza fundamental que nós vamos estudar na física, m/s, minúsculo. Carga elétrica, coulomb, né, que é o C maiúsculo. É importante dizer que uma das regras do SI é que a unidade de medida, mesmo que seja, né, um nome de cientista, por exemplo, ampere, Kelvin, ela nunca deve ser escrita com o K maiúsculo. Porque a unidade, a regra é que sempre ela deve ser escrita, se ela for escrita por extenso, ela tem que ser escrita com letra minúscula, tá? Isso vocês vão aprofundar mais nas pesquisas de vocês. Então, assim, o que é o metro, o que é o segundo, isso daqui vocês podem pesquisar também, mas eu trouxe aqui a do segundo. Por exemplo, qual é a definição atual do segundo? Atual que foi definida lá em 1967, né? É a duração de 9 bilhões, né? 162.631.770 períodos da radiação característica do Césio-133, que é empregado no relógio atômico. Interessante, né? Então, assim, por que é tanta precisão, né? O que vocês precisam entender. Então, para cada grandeza dessas aqui, tem uma definição, né, dessas grandezas fundamentais. Por exemplo, vocês podem dar uma pesquisada, né, o que é o quilograma, né, qual é o padrão que se usa de quilograma. Vocês vão ver que eles guardam, né, com muito cuidado, né, esse padrão, né, que é utilizado para referência, né, mundial. Certo? Então, continuando, né, aqui tem uma representação, né, das 7 grandezas fundamentais. Grandeza não, as unidades, né? Metro, segundo, quilograma, mol, candela, Kelvin, ampere, né? Que são referentes àquelas grandezas fundamentais. Então, aqui tem algumas leituras complementares, tá? Ensinar física para alunos do século XXI, como ensinar unidades de medida. Esse aqui eu já deixei disponível para vocês no Sigai, no Classroom. E essa daqui é um link que vai dar para uma leitura interessante que vocês podem utilizar também para fazer o trabalho. É sempre importante vocês pesquisarem em páginas confiáveis, tá? Evitem utilizar blog, tá ok? Para vocês fazerem as pesquisas de vocês. Continuando aí. Eu posso disponibilizar depois o PDF para estar ativo esse link para vocês. Agora vamos falar um pouco sobre transformação de unidades, né? Comprimento, área, volume e capacidade, principalmente. Então,
Essa é uma tabelinha que a gente aprende a fazer lá no ensino fundamental. Vamos retomar aqui essa questão dessa tabela, tá? Para a gente aprender a utilizar na transformação de unidades. Essa introdução que eu estou fazendo aqui para vocês da física, ela vai ser fundamental para todos os outros temas que a gente vai abordar a partir daqui, tá? Então, você aprender a transformar as unidades, a sempre estar atento às unidades, tá bom? Então, é esse treino inicial que eu estou fazendo com vocês. Então, essa é uma tabela que a gente usa da seguinte forma. Aqui no meio, a gente coloca a unidade fundamental, por exemplo, metro. Poderia trocar por outros, poderia colocar, por exemplo, metro quadrado, ou poderia colocar um metro cúbico, né? Ou poderia colocar o litro. Então, eu escolho que unidade fundamental colocar aqui. A unidade que eu colocar aqui, eu coloco nesses outros espaços vazios, ok? Então, aqui eu teria a unidade fundamental no meio. Para o lado direito, eu tenho os submúltiplos, que são as unidades menores. E para a esquerda, eu teria as unidades maiores, que são os múltiplos. Eles estão colocados nessa ordem aqui, que é para facilitar os cálculos que eu vou fazer, né? Multiplicando ou dividindo por potências de 10, certo? Então, esse símbolo aqui do K é o quilo. Por exemplo, se eu coloco o litro aqui, fica quilolitro. Se eu coloco metro, fica quilômetro. Se eu coloco metro quadrado, fica quilômetro quadrado, né? Esse daqui é o hecto. Então, se eu coloco o metro aqui, fica hectômetro. Esse aqui é o deca, né? Se eu coloco o metro, fica decâmetro. E desse lado aqui tem o deci, centi e mili. Então, aqui é o decímetro, centímetro, milímetro. Se eu coloco metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, certo? Quando eu tô trabalhando só com uma potência elevada a 1, né? No caso aqui, metro elevado a 1, por isso que aí não aparece, né? Então, eu vou andar de uma em uma casa, né? Por exemplo, se eu quero transformar de metro em decímetros, eu vou andar uma casa para a direita. Então, eu vou multiplicar, pensa em potência de 10, eu vou multiplicar por 10. Se eu quero transformar de metro para centímetro, eu tenho que andar duas casas para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10 por 100, que é 10 ao quadrado. Se eu quiser transformar de metro para milímetro, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, eu vou multiplicar por 10, 100, 1000. Multiplicar por 1000 ou 10 à terceira. Se eu tiver que retornar para a esquerda, por exemplo, se eu quiser transformar centímetro para metro, eu vou andar uma, duas casas, mas agora é para a esquerda, certo? Se é para a esquerda, então, em vez de multiplicar, eu vou dividir por 10. Então, eu divido por 10, divido por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, certo? Então, eu vou sempre utilizar as potências de 10 para resolver esse problema. Então, indo para a direita, qualquer unidade dessa tabela, se eu tiver quilômetro para decâmetro, por exemplo, eu ando uma, duas casas para a direita, então é 10 ao quadrado. Se eu quiser do quilômetro para decímetro, eu ando uma, duas, três, 4. Então, vou multiplicar por 10 à quarta. Se for o inverso de decímetro para quilômetro, eu ando uma, duas, três, 4. 10 a menos 4. E assim vai, tá? Se, por outro lado, eu tenho metro quadrado, em vez de andar de uma em uma casa, eu ando de duas em duas casas. Mas é da mesma forma. Então, eu vou multiplicar. Por exemplo, de metro quadrado para centímetro quadrado, eu ando 2, 4. Então, eu vou multiplicar por 10 à quarta. Se eu voltar de milímetro quadrado, por exemplo, para metro quadrado, eu ando 2, 4, 6. Só que para a esquerda. Então, eu vou multiplicar por 10 a menos 6. Certo? Metro cúbico, em vez de 2, agora eu vou andar de 3 em 3 casas. Né? Então, aqui é 10 ao cubo, 10 a sexta e aqui 10 a nona. 10 a menos 3, 10 a menos 6 e 10 a menos 9. São os valores que eu vou multiplicar. Certo? Litro, como a potência é 1, eu ando também de uma em uma casa. Tá? Existem outros prefixos utilizados com unidades, né? Por exemplo, os prefixos maiores, né? Tera, cujo símbolo é T, significa 10 elevado à 12ª potência. Então, você já deve ter escutado, né? São
O Gmail tem 1 terabyte, né? O meu computador está com uma capacidade de 1 terabyte, né? 1 byte são tantos bits, né? Que são as menores unidades ali que o computador utiliza para colocar os códigos, né? Então, esse tera significa o quê? 10 elevado a 12, né? O giga, o símbolo é G maiúsculo, é o 10 a nona. O mega é o 10 a sexta e o quilo 10 a terceira. Observa que é um K minúsculo, tá? Do quilograma, do quilolitro. Tá. E os prefixos menores é o mili, tipo miligrama, né? Que é o M minúsculo. Se você colocar o M maiúsculo, é mega. É 10 a sexta, mas o M minúsculo é mili. É 10 a menos 3, tá? Micro, é símbolo esse mi aqui, ó. Uma letra grega chamada mi. Então, esse micrograma é 10 a menos 6 gramas. Então, o micro é um prefixo. Se eu junto com a grandeza, com a unidade grama, micrograma, aí ele vira uma unidade. Mas só o micro, ele é um prefixo, ok? Nano, né? Hoje em dia tem a nanotecnologia, né? Significa o quê? Que eu tô trabalhando com uma tecnologia que tá usando a ordem de 10 a menos 9, né? O tamanho, né, em dimensões atômicas, 10 a menos 9, 10 a menos 10 são dimensões atômicas, né? Então, isso é a nano. Pico, que é o P minúsculo, é 10 a menos 12, tá? Então, em alguns momentos, vocês vão ver na física aparecendo esses outros prefixos, tá bom? Então, vamos treinar um pouquinho aqui, né? Você pega essa tabela, né? Você pode dar até uma pausa nesse vídeo para treinar e depois ver o resultado, que mais à frente um pouquinho no vídeo eu vou mostrar o resultado para vocês, tá bom? Então, alguns exercícios também eu deixei lá no material de apoio que eu deixei para vocês, coloquei a tabelinha aqui em cima para ajudá-los, tá? Então, eu quero transformar 0,01 micrômetro em metro. Aqui eu não preciso usar essa tabelinha, porque eu sei que o micro é 10 a menos 6. 0,01 eu posso representar como, né? Eu vou representar em potência de 10, né? Então, 0,01 é 1 vezes 10 a menos 2, porque essa vírgula, ela teria que andar 1, 2 casas para voltar para cá. Então, quando eu faço 1 vezes 10 a menos 2, eu volto para cá. Esse micro é o 10 a menos 6. Já que eu quero transformar para metro, é só substituir o micro por 10 a menos 6. Então, agora eu vou fazer essa continha aqui, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Menos 2 mais menos 6, dá menos 2 menos 6, que vai dar menos 8. Vezes 1 vai dar 10 a menos 8 metros, certo? Aqui, 800 nanômetros para metros, né? Então, eu tenho 800, é 8 vezes 10 ao quadrado, né? E o nano é 10 a menos 9. Como eu quero transformar para metro, é só substituir o nanômetro, 10 a menos 9. E faço a continha, conservo o 8. Aqui, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9 vai dar 10 elevado a 2 menos 9, vai dar menos 7, certo? Então, vai dar 8 vezes 10 a menos 7 metros. Aqui, eu já vou precisar usar a tabelinha, porque não é mais aqueles prefixos de baixo lá que eu tinha visto no slide anterior. É de metro para centímetro. Então, eu teria que colocar aqui, ó. Olhem a tabelinha aqui de cima. Metro para centímetro, né? Então, eu primeiro coloco esse número aqui em potência de 10. Eu vou escrever como 25 vezes 10 a menos 5, porque 1, 2, 3, 4, 5, já que eu escrevi 25, então fica 25 vezes 10 a menos 5. Eu ainda não tô preocupada com notação científica, tá? Depois eu falo disso. Vezes o metro. Metro para centímetro, eu ando 1, 2 casas, então é vezes 10 ao quadrado. Agora é só multiplicar as potências. 25, 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado, menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 25 vezes 10 a menos 3 centímetros, tá? Cúbico. Aqui em cima, ó. Agora, a minha unidade fundamental é o metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Eu quero transformar 2 vezes 10 ao cubo centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, eu vou andar para a esquerda. Quantas casas? 3,
6. Como é para a esquerda, é menos 6. Então, 2 vezes 10 a terceira eu repeti, vezes 10 a menos 6, que é o número de casas que eu vou andar. Então, fazendo essa multiplicação aqui, dá 3 menos 6, dá menos 3. Então, dá 2 vezes 10 a menos 3. Tá? Agora, né, é decímetro quadrado para metro quadrado. 60.000 aqui não é vírgula, aqui é ponto, né? 60.000 decímetro quadrado para metro quadrado. Então, 60.000 eu posso escrever como 6 vezes 10 a quarta. 1, 2, 3, 4, né? Zeros. E aí, eu quero transformar para metro quadrado. Se eu tô aqui, ó, voltando aqui. Se eu tô em decímetro quadrado, aqui, ó, tô nesse D aqui, decímetro quadrado, agora é de 2, né? Para metro quadrado, eu vou ter que andar apenas uma casa, só que para a esquerda, só que é quadrado, então é 10 a menos 2, né? Então, de decímetro quadrado para metro quadrado, eu vou multiplicar por 10 a menos 2. E aí, fazendo a continha, 4 menos 2 dá 2. Então, 6 vezes 10 elevado a 2. Muito cuidado com o sinal da potência, tá? Você não pode só justificar assim, só errei o sinal. Não, você errou 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, entendeu? 500 litros para metro cúbico. Importante a gente saber a relação de litro para medida de capacidade e medida de volume. O litro é o correspondente ao decímetro cúbico, tá? Então, 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, eu faço primeiro essa relação de conversão, depois eu transformo para metro cúbico. Então, 500 litros seria a mesma coisa que 500 decímetro cúbico. Então, 500 é 5 vezes 10 ao quadrado, decímetro cúbico. Agora, eu vou transformar de decímetro para metro cúbico. Como é só uma casa que eu ando, mas é cúbico, então eu ando, na verdade, 10 a menos 3. Então, eu multiplico por 10 a menos 3, esse 5 vezes 10 ao quadrado, e tenho o resultado. 5 vezes 10 a menos 1, porque 2 menos 3 dá menos 1, certo? E aí, sintetizando aqui a relação entre as unidades de medida, né, que eu acabei de falar para vocês, de volume e capacidade. O que é o volume? O volume no SI, ele é dado em metro cúbico, a unidade dele. E a unidade de capacidade no SI é o litro, né? Então, é fazer a relação entre a medida de volume e a medida de capacidade. Imaginem uma caixa cúbica, né, de 10 centímetros de arestas, como está sendo representado aqui. E, nesse caso, 10 vezes 10 vezes 10, né, dá 1000, né, 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, se você fazer a relação lá na tabela. Então, 1 decímetro cúbico, você vai ver que vai dar exatamente 1 litro de água, por exemplo, né, dentro dessa caixa, certo? Então, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Essa é uma relação que eu não quero que vocês esqueçam, tá? Poderia representar esse cubo também aqui, em vez de 10 centímetros, né, 1 decímetro, que é a mesma relação. Agora, vamos entender a transformação de unidade de tempo, que também são importantes informações que a gente não pode esquecer na hora de estar resolvendo problema de física. Aqui eu tenho 2 processos cíclicos, né, um de um relógio, né, funcionando, e o outro do movimento de rotação da Terra, né, em torno dela mesma. E isso a gente já sabe que, no caso da rotação da Terra, vai dar o fenômeno de dia e da noite, né? Então, o padrão que a gente utiliza é o seguinte: um dia é 24 horas, né? Então, a Terra gira em torno de si mesma em 24 horas, tá? Então, toda vez que eu precisar usar nos cálculos quantas horas tem um dia, eu vou usar 24 horas. Apesar da gente saber que tem aquela diferençazinha a cada dia, né? 1 hora, por padrão, eu vou usar 60 minutos. E 60 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, 1 hora é 60 minutos, que é a mesma coisa que 3.600 segundos, né? Então, cada ponteiro desse aqui do relógio, um vai medir o segundo, né? O outro vai medir a hora e o outro vai medir os minutos, né? Isso vocês já sabem. Uma semana, a gente vai considerar 7 dias. E um mês, 30 dias. Apesar da gente saber que existem meses de 31, outros de 28 ou 29, mas o padrão para os nossos cálculos, nós vamos considerar
um mês como 30 dias, ok? E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Quantos segundos será que tem uma semana? Quer pausar o vídeo? Pausa aí, tenta calcular e depois ver a resposta aí embaixo, tá? Então, vocês vão encontrar essa resposta aqui, ó. 604.800 segundos, né? Essa é a quantidade de segundos que tem uma semana. Então, pensem aí como responder. Vamos falar agora um pouco sobre algarismos significativos, né? Você já deve ter se perguntado por que alguns problemas de física aparecem medidas do tipo 6,00 metros, em vez de apenas 6 metros, né? Vocês sabem por que essa representação? Algumas pessoas pensam que é só para dar mais trabalho, né? Mas não é bem isso, não. E aí eu coloco uma pergunta aqui, será que é para tornar os problemas mais difíceis? Não é, gente, tem um motivo para isso, né? Está relacionado ao número de algarismos significativos, ou seja, a precisão da medida. Porque mesmo num problema teórico, quando é dada o valor para vocês, ele está se baseado numa atividade experimental, né? Então, ele vai definir qual é o erro, né? Toda medida, ela vai ser feita, ela precisa ser feita por seres humanos, né? Ou por computador, mas quem programa o computador são seres humanos também. Então, ele está sujeito a dois tipos de erro, aos erros humanos e aos erros de medida, do instrumento de medida. Então, toda medida sempre vai dar erro, tá? Então, se eu pego um objeto e vou medir com uma régua, aquele meu instrumento ali, ele tem uma determinada precisão, mas eu poderia usar um paquímetro, que é um outro instrumento que tem uma precisão muito maior, né? Então, dependendo do instrumento, eu vou ter um erro na medida. Desculpa. Então, o que é o número de algarismos significativos? Ele é o número de algarismos significativos em um resultado é simplesmente o número de algarismos conhecidos com algum grau de confiabilidade em uma dada medição, ou mesmo num cálculo. Então, esse é um trecho que eu tirei de um material bem interessante, que eu sugiro até que vocês consultem, que eu coloquei a fonte aqui embaixo, de uma disciplina da USP, tá? Tá, então, quais são as regras, né, para a gente decidir qual é o número de algarismos significativos em uma quantidade medida? Então, aqui tem algumas regras que eu tirei lá daquele material interessante que eu falei para vocês. Todos os algarismos diferentes de zero são considerados algarismos significativos. Então, por exemplo, se eu tenho uma medida, 1.234 gramas. Como não tem nenhum algarismo, né, que seja zero, todos são diferentes de zero, então esses 4 algarismos, eles são significativos. Então, esse número 1.234 gramas tem 4 algarismos significativos. E 1,2 gramas tem 2 algarismos significativos. O problema vai ser quando aparecer o zero, tá? E tem 2, outra regra. Zeros entre algarismos diferentes de zeros são considerados algarismos significativos. Então, por exemplo, 1.002 quilogramas aqui. Tem 2 zeros entre 2 algarismos significativos, entre 1 e o 2. Então, esses zeros, eles têm valor de algarismo significativo. Então, eu digo que 1, 2, 3, 4. Aqui tem 4 algarismos significativos. A medida 3,07 mililitros tem 3 algarismos significativos, porque esse zero, ele está entre outros 2 algarismos significativos, certo? Que são diferentes de zero. Terceira regra. Zeros à esquerda do primeiro algarismo, diferente de zero, não são considerados algarismos significativos. Tais zeros apenas indicam a posição do ponto decimal. Né? Então, aqui eu tenho a medida 0,001 graus Celsius. Ele tem apenas um algarismo significativo, porque esses zeros aqui que precedem esse algarismo significativo, eles não devem ser contados, né? Porque, imagina, 0,01 graus Celsius poderia representar numa outra unidade, né? Essa medida, né? Mas eu poderia deslocar para a direita ou para a esquerda essa vírgula, né? Então, o algarismo significativo, na verdade, é esse que vai aparecer depois do zero, né? No decimal.
Então, eu não conto com esses zeros no decimal como algarismo significativo. Aqui, ó, esses zeros não entram, então aqui eu tenho 2 algarismos significativos, 0,012 gramas. Quarta regra. Zeros à direita, depois de uma vírgula decimal em um número, são considerados algarismos significativos. Então, observe, zeros à direita depois de uma vírgula decimal em um número são considerados algarismos significativos. Olhem aqui essa primeira medida, 0,023. Os zeros aparecem antes, não é o caso desse item 4 aqui. Ele só tem 2 algarismos significativos nesse caso aqui, porque os zeros aparecem antes. Mas se os zeros aparecessem depois, que é o caso do item 4, né? Aí, se eles aparecem, é porque eles são significativos. Então, 0,200 grama, né? Tem 3 algarismos significativos, porque eu tenho que contar com esse zero aqui. 1, 2, 3, porque esse aqui não conta, né? 3 algarismos significativos. E o quinto, né? A quinta regra é quando um número termina em zeros, que não estão à direita de uma vírgula decimal, os zeros não são necessariamente significativos. Isso é interessante porque, assim, olha só, 190 milhas, por exemplo, ele termina em zero, né? Mas eles não estão à direita de uma vírgula no caso do decimal, como é o caso do 0,200 aqui, né? Então, eles podem ou não ser significativos, né? Então, 190 milhas pode ter 3 algarismos significativos ou pode ter só 2. Por quê? Porque quando eu meço 190 milhas, dependendo do instrumento que eu estou utilizando, né? Imagina, 190. Então, quer dizer que a medida pode estar entre 185, por exemplo, e 195, né? Mais 5 ou menos 5 milhas. Então, esse erro, ele pode acontecer, dependendo do teu instrumento de medida ou da precisão da tua medida ali que você faz enquanto ser humano, certo? Então, por isso que esse zero, ele pode ser duvidoso, ou não, ele pode também ser exato. E esse outro valor aí, 50.600 calorias, pode ter, né? 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Pode ter 4, porque o último pode ser duvidoso. Ou pode ter só 3, porque os 2 últimos, que são zeros, podem ser duvidosos. Certo? Então, esse é um material que vocês encontram lá nessa fonte. Tá ok? Resumindo aí algumas dessas regras. Eu peguei de lá também, eu representei esse número aqui, né? 0,12340 seguido do 3400. Zeros à esquerda, né, do primeiro dígito, zeros à esquerda do primeiro dígito diferente de zero após o ponto decimal não são significativos. Esses zeros aqui, ó, né, depois do número decimal, eles não são significativos, nem esse aqui, certo? Todos os números diferentes de zero são significativos. E os números que vêm depois do decimal, depois da vírgula, que aparecem no final como zero, eles são significativos, desde que tenham os números significativos diferentes de zero antes deles, né? Os zeros após o primeiro dígito diferente de zero em um decimal são significativos. Então, a pergunta que eu faço é, quantos algarismos significativos tem aqui em cima? Se eu não posso contar com esses zeros, e esses aqui entram e esses também, então tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 algarismos significativos, tá? Então, é uma questão de vocês olharem, treinarem e revisarem aqui o que foi falado. E aí, tem uma pergunta aqui. É muito comum isso acontecer na sala de aula, olha. Um estudante, ao dividir 18 por 7 em uma calculadora, encontrou esse valor aí, 2,5714285714, né? Vai se repetir aí, né? Periódico. O professor pediu que ele representasse esse valor com apenas 3 algarismos significativos. Como foi que ficou esse arredondamento? Então, se eu tenho o número 2,571428 e eu quero só 3 algarismos significativos, aí eu poderia pensar, vai ficar apenas 2,57. Não é bem assim. Existem algumas regras para eu arredondar.
né? Como é que eu arredondo? Eu tenho que verificar duas coisas. Quem é o último número que vai ficar, né? O último numeral que vai ficar e o último que eu vou retirar, né? O primeiro que vem logo depois dele, né? Que vai ser retirado. É isso que eu tenho que analisar, tá? Muito cuidado, porque... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Às vezes você faz essas calculadoras Cássio, por exemplo, elas não são construídas no Brasil, muitas calculadoras não são construídas no Brasil e elas apresentam um ponto no lugar de vírgula, porque nos países de origem, tipo lá nos Estados Unidos, eles usam ponto no lugar de vírgula e vírgula no lugar de ponto, assim, é invertido a escrita pra gente. Por exemplo, se você vai escrever R$ 1.154, 56, né, em reais. Aqui tá escrito em reais, aqui tá escrito em dólar. No dólar, esse mil dólares não seria o pontinho como a gente usa, seria o vírgula. Muita gente aqui no Brasil escreve errado, tá? Então, você não pode colocar vírgula. Se você tá escrevendo em dólar, você coloca a vírgula, mas se for em real, você tem que colocar ponto. A nossa vírgula indica casa decimal. A deles não, indica milhar aqui. Entendeu? O decimal dele é que é feito com esse ponto. É isso que causa uma confusão, às vezes, na hora de você calcular aqui, fazer os cálculos na calculadora, porque a notação da calculadora é a notação, geralmente, da onde ela... Geralmente não, é da onde ela foi criada, né? Se foi criada nos Estados Unidos, na Inglaterra, sei lá, então tem essa notação aqui de baixo. Mas na hora de escrever no papel, a gente tem que adaptar para a nossa. Se é 1000, eu não posso colocar uma vírgula bem aqui, entendeu? Então, a ideia é a gente tentar entender como é que a gente arredonda esse número, tá? Esse é um outro material interessante que eu sugiro vocês pesquisarem, uma aula bem legal desse professor. Peguei alguns elementos de lá, do IF de Santa Catarina, tá? Então, quais são as regras de arredondamento, né? Isso vocês vão precisar sempre, tanto nos cálculos, né, da física teórica, quanto na experimental. Tá? Então, no Brasil, os critérios para arredondamento numérico são dados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Pela Resolução 886 de 1966 e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela tem normas para várias coisas no Brasil. Por isso que o nome ela é Associação Brasileira de Normas Técnicas. Às vezes a pessoa associa a ABNT só ao trabalho acadêmico, né? Ah, normas para trabalho acadêmico. Não, essas são só algumas normas para trabalho acadêmico. Tem um monte de coisa, dentre elas para arredondamento. Então, a norma brasileira de referência, que é a NBR 5891, de 1977, ela vai definir essas regras de arredondamento, que a gente vai ver no próximo slide. Eu tirei... Esse esquema não fui eu que fiz, tá? Foi o professor lá da Joinville, Federal de Santa Catarina, e eu tô citando ele aqui e emprestei um pouquinho para eu achei muito legal esse esquema dele, tá? A fonte tá aqui embaixo, tá bom? Então, como é que eu arredondo, né? Algarismo a ser retirado, quer dizer, eu tenho aquele número lá, voltando lá, ó. Eu tenho esse número aqui, o número que eu vou ter que retirar é a partir aqui do 1. E o número que vai ficar é até o 7. Então, vamos ver como vai ficar. Tá? Então, se o algarismo a ser retirado é igual a 0, 1, 2, 3 ou 4, né? No nosso caso, lá é o 1, né? O para ser retirado. O último algarismo a permanecer ficará inalterado, né? Por exemplo, se eu tenho 53,24 e eu tenho que tirar o 4. Como é até 4, ele é 0, 1, 2, é menor que 5, né? Então, esse número que vai ficar, que no caso seria o 2, ele fica inalterado. Então, o arredondamento vai ficar 53,2. Que é o mesmo caso daquele exemplo anterior, presta atenção, ó. Se esse número aqui, ó, é menor que 5, caso é 1, então no arredondamento isso ficaria 2,57. Entendeu? Continuando aí. Se o algarismo a ser retirado é igual a 5, e aí você pode ter algumas opções, né? Se o algarismo 5, né? O algarismo que você vai tirar é 5, aí você tem que olhar quem vem depois dele.
Se o algarismo 5 for seguido de um número diferente de 0 em qualquer casa, né? Por exemplo, aqui, ó, 2,352. Então, eu tenho que tirar o 5, a partir do 5, mas o número que vem dele, depois dele é o 2. Então, tem um número diferente de 0, né? Que vem depois dele. Então, necessariamente eu tenho que aumentar uma unidade nesse 3 aqui. Então, em vez de 3, eu vou colocar 4 no arredondamento, certo? Então, se o algarismo for 5, seguido de um número diferente de 0 em qualquer casa, a gente vai aumentar uma unidade no número que vai permanecer, né? Então, vai ficar 2,4. Aqui, ó, 25,6501. Eu tenho que tirar esse 5 e o que vem depois é o 0, né? 0,1. Né? Mas aí tem números maiores, não é só o 0, né? Tem um número, eu poderia dizer que ele é maior que 0, né? Que é 0,1. Então, nesse caso, eu vou ter que aumentar uma unidade aqui do 6 para o 7. Só não aumentaria no caso de não ser 0, de não ter nenhum outro número. Se fosse somente 0, aí eu permaneceria o mesmo, tá? Se o algarismo 5, o último número, se o 5 for o último número, esse que eu vou tirar, ou ele for seguido de zeros, nós aumentamos uma unidade se o número a permanecer for ímpar. Isso é interessante. Olha só, não sei de onde eles tiraram essa regra. Para mim, teria que ser maior que 5, né? Para aumentar, mas enfim. 24,75, por exemplo, termina em 5. Não tem mais ninguém depois dele. Como o número 7 ele é ímpar, então eu tenho que aumentar uma unidade. Então, eu aumento para 8. O arredondamento vai dar 24,8. 24,65, o 6 é par. Então, como é par, então eu permaneço como está. 4,75, eu tenho que tirar o 5 para cá. E o 7, ele é ímpar, então eu aumento uma unidade. E o 4,65, né, eu vou tirar o 5 aqui, porque todos os números são zeros aqui. Então, como é par, eu mantenho como está. Se fosse ímpar, eu aumentava uma unidade, certo? Então, e o terceiro exemplo é se o algarismo a ser retirado é igual a 6, 7, 8 ou 9. Nesse caso, aumenta-se uma unidade no algarismo que vai permanecer. Por exemplo, 25,08. Eu preciso tirar esse 8 daqui. Como ele é maior que 5, né? 6, 7, 8 ou 9, então eu tenho que aumentar uma unidade nessa casa decimal anterior. Então, eu aumento de 0 para 1. 5,99, aqui é interessante, ó. Já que eu vou tirar o 9, eu tenho que aumentar uma unidade, mas aqui já seria 99, né? 53,99, então eu vou escrever como... Eu aumentaria uma unidade aqui, então 0, e esse daqui vai para 4, 54,0, mas eu tenho que escrever exatamente dessa forma aqui, ok? E aí, eu tenho os exercíciozinhos aqui para vocês fazerem, tá? Eu quero que vocês arredondem para 2 algarismos significativos, cada um desses aí, tá bom? Aqui eu dou as respostas para vocês, vocês vão treinando. Agora, vamos falar um pouco sobre notação científica. A notação científica, ela é muito importante para quando a gente vai escrever números ou muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, números de dimensões atômicas, na mecânica quântica ela trabalha com dimensões atômicas, né? Então, são da ordem de nanômetros, de angstrom, que é 10 a menos 10. Então, eu preciso, se eu for escrever isso por extenso, em decimal, vai ficar, né, com quantidade de algarismos enormes. Então, é preferível utilizar a notação científica. A astronomia, por exemplo, também ela trabalha já com muito grande, né, massas de planetas, distância entre galáxias. Então, eu preciso de uma notação, né, mais simplificada, até para poder escrever isso, né? E como é a regra da notação científica? Se eu tenho um número n maiúsculo aqui, eu vou representar ele por um m minúsculo multiplicado por uma potência de 10. Então, vai ficar n é igual a m vezes 10 elevado a n. Sendo que esse m que eu colocar aqui na frente, m minúsculo, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Então, ele tem que estar entre 1 e 10 aqui na frente. Ele pode ser 1, mas não pode ser 10, certo? Por exemplo, a massa da Terra, né? Esse valor absurdo aí em quilograma.
E aí, como é que eu escrevo isso em notação científica? Esses pontos aqui são as casas de milhar, né? E aí, o que que eu faço? 5, nem sei como é que lê isso mais, mas assim, no número inteiro, a vírgula estaria no final. Então, eu teria que andar quantas casas aqui, ó, para a esquerda? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, eu tenho que andar 24 casas se eu colocar a vírgula bem aqui. Então, eu vou fazer 5,980 vezes 10 elevado a 24. Porque se eu trouxer a vírgula para essa posição aqui do 5, eu teria que andar mais 24 casas para ela poder chegar no final e eu transformar isso, né, no número anterior, certo? Então, essa é a representação da notação científica da massa da Terra em quilogramas. Observa que esse número aqui, 5,980, ele está entre 1 e 10, que é a regra da notação científica. O diâmetro do próton, 0,0000000000000000001 metros. Como que eu escrevo isso, né, em notação científica? Essa vírgula aqui, ela teria que vir para cá, né? Para ficar o número 1. Então, eu teria que andar 3, 6, 9, 12, 15. 15. Então, por que menos 15? Porque para eu voltar daqui para cá, para essa igualdade aqui ser verdadeira, eu tenho que andar menos 15 casas, 10 a menos 15, para voltar para esse número original aqui, certo? Distância entre a nossa galáxia, que é a Via Láctea, e Andrômeda, né? Esse valor aí grande também. Eu representei com um K minúsculo, maiúsculo aí, mas está errado, é um K minúsculo, tá? Então, essa quantidade de quilômetros. Então, aqui é o número inteiro, a vírgula está no final, eu andaria 3, 6, 9, 12, 15, 18, com mais um aqui, 19, para ficar um número entre 1 e 10. Então, fica 2,128 vezes 10 elevado a 19 quilômetros. É K minúsculo aqui, tá? Transforme em notação científica. E aqui tem uns exemplos para vocês transformarem, tá? Podem dar pausa aí se quiserem, treinar e depois ver o resultado, tá bom? Então, aqui, ó. Então, as respostas para vocês compararem, tá? Ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza, né? Às vezes, se a gente pergunta assim, qual é a quantidade de cabelos que você tem na cabeça, né? Você vai estimar, mais ou menos, da ordem de centenas, de milhares, né? Então, você vai estimar. Então, você não vai ter um valor exato, mas você vai dizer se aproxima de 10, de 100, de 1000, de 1 milhão. Isso é definir a ordem de grandeza, né? E aí, como é que eu posso fazer isso? Se eu tiver um número escrito em notação científica, né? O que vai ser a ordem de grandeza? A ordem de grandeza vai ser a potência de 10 se esse m que está aqui na frente, ele for menor do que 3,16. Daqui a pouco vocês me perguntam por que o 3,16. Ó, 3,16 é a raiz de 10, mas por que esse padrão? Vou já explicar, tá? E a ordem de grandeza do número vai ser 10 elevado, vai ser a potência que aparece nele, só que aí eu tenho que somar uma unidade aqui no nzinho, se o número que tiver aqui na frente for maior ou igual a 3,16, né? Então, mas por que essa história do 3,16? O que eu tô fazendo aqui na ordem de grandeza, como eu falei, é ver se aquela quantidade, aquele valor daquela grandeza, ela se aproxima de que potência de 10. Então, eu tenho uma escala de potências de 10. Então, em vez de ter uma escala real, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, né, uma escala dos naturais, eu vou ter aqui uma escala com decimais. Então, olha aqui. No lugar do 0, eu tenho 10 elevado a 0. Primeira casa é 10 elevado a 1, depois 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta e assim vai, infinito. Para a esquerda, eu tenho as potências negativas. 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4 e assim vai para a esquerda. Certo? Então, se eu tô querendo saber, né, de que potência de 10 essa grandeza está próxima, e eu tô analisando essa potência de 10 aqui, escrita em notação científica, do número escrito em notação científica, então eu tô vendo, olha, e esse m que aparece aqui na notação científica, ele vai estar entre 1 e 10,
O que é o 1? Não é o 10 elevado a 0? O que é o 10? Não é o 10 elevado a 1? Então, esse m aí, ele tá nesse intervalo aqui, ó. Entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. A metade disso é 10 elevado a meio. E 10 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 10. Certo? Então, aí, quer dizer que eu tô vendo... Ah, então quer dizer que eu quero ver se... Raiz quadrada de 10 é o 3,16. Então, se ele passar um pouquinho do 3,16, então eu tenho que me aproximar mais o 10 elevado a 1. E se ele tiver, né, se aproximando menor do que 3,16, então ele se aproxima mais do 10 elevado a 0. Por isso, 10 elevado a 0 é 1. É por isso que, quando o número está em notação científica, e eu quero representar qual é a ordem de grandeza, eu vou me aproximar, né, ou do 10 elevado a 0 ou do 10 elevado a 1. Por isso que eu vou somar uma unidade aqui, 10 elevado a n mais 1, no caso desse valor ser maior do que 3,16, ou seja, ele está nesse intervalo aqui da direita, dessa seta vermelha que eu coloquei até o 10 elevado a 1, tá? Então, identifique a ordem de grandeza desses valores aí, né? Por exemplo, 1,5 vezes 10 ao cubo. Para você definir a ordem de grandeza, você precisa primeiro colocar o número em notação científica. Se ele já tiver, beleza, você só tem que olhar para a potência dele, tá? De 10. Então, 1,5 vezes 10 ao cubo, ele já está em notação científica. Mas como é que eu sei? Eu tenho que olhar que esse número que está aqui na frente, 1,5, né? Ah, beleza, ele está entre 1 e 10. Então, é a própria potência dele, que é a ordem de grandeza, 10 ao cubo? Não sei, eu tenho que olhar essa relação aqui. Como 1,5 ele é menor do que 3,16, então a ordem de grandeza é o próprio 10 à terceira, que é o 10 elevado a n. Nesse caso aqui, da letra B, 3,75 vezes 10 à oitava, já está em notação científica, certo? Porque o número que está na frente da potência de 10 está entre 1 e 10. Beleza, mas o 3,75 ele é maior do que o 3,16. Então, desculpa, voltando aqui, a ordem de grandeza eu vou ter que aumentar uma unidade aqui nesse 8. Então, vai ser 10 elevado a nona. E assim vocês vão fazendo o outro, com cuidado dessa potência de 10 aqui, tá? Porque aí você tem que somar uma unidade. Então, aqui, no caso aqui, 9,7 vezes 10 a menos 5, por exemplo, né? Esse daqui é maior do que 3,16, então eu tenho que somar uma unidade na potência. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 5 mais 1, que vai dar 10 a menos 4, certo? E aí, eu faço uma última pergunta para vocês responderem. De que ordem de grandeza é o número de segundos em um ano? Vai lá, calcule. Tá, gente? Então, essa é a bibliografia que eu utilizei, tá? Algumas ideias lá dos fundamentos de física do Halliday, do Moisés, o artigo que eu passei para vocês, e essas páginas aqui institucionais de universidade e institutos, que tem umas aulas bem interessantes que vocês podem também dar uma olhada, tá? Tchau, até a noite.